chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez
onde andará a justiça, outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Olá, irmãos, olá, igreja, muito bom estarmos aqui sempre juntos e creio unidos em um mesmo propósito. Hoje nós vamos fazer uma celebração online um pouco diferente, vamos bater um papo aqui bem livre, como se estivéssemos sentado numa relva, num gramado, fazendo um piquenique, conversando, apesar de que, infelizmente, dentro dessa logística, só eu estou conseguindo falar, mas você pode se expressar através do chat, ok? Gostaria muito que você tivesse toda a liberdade de se expressar. Mas por que esse bate-papo? Por que estamos aqui, então, fazendo algo diferente? Porque eu creio plenamente, desde os dias de Adão até hoje, que Deus caminha, assim, pelo seu calendário, pelo nosso dia a dia, e pelas coisas que estão no coração dele, dentro do tempo dele. E por isso que tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E Deus também respeita o tempo Cronos, que é o nosso tempo, o tempo humano, que temos aqui sobre a face da terra. Temos uma idade, temos, né, o ano cívico, né, que eu creio que está dentro desse tempo Cronos, que é o horário, que é, né, o calendário do mês, e também toda a geografia, né, toda a logística. Mas Deus se estabelece no seu tempo, e por isso que ele, por exemplo, lá em Êxodo 12, que é um momento muito especial, esse texto, essa palavra, ela é repetida por algumas vezes, por alguns reis, por profetas, e até no Novo Testamento, de que como o Senhor foi com Israel nos dias do Egito, desde ali, marcando aquele tempo, em Êxodo capítulo 12,
Deus diz ali, Deus diz, não foi Moisés, não foi ninguém. Esse será para mim o primeiro dia do ano. Então Deus se estabelece assim, pelo seu tempo, pela sua ordem. E nós, como brasileiros, eu também tenho uma família, tanto da minha sogra, ok, italiana, e meu sogro, parte alemã. Mas nós somos brasileiros, né? Também, ok? E dos meus, eu também tenho o meu sangue israelita. Tenho, por exemplo, um primo que é rabino e que se estendeu em pegar toda a sua cidadania, tudo, israelita. Aliás, eu até posso pegar, mas eu preferi não fazer isso por enquanto, pelo menos, porque eu tenho como pegar a cidadania italiana, portuguesa minha, tá para sair. Enfim, eu não fui atrás disso até hoje. Mas, como é especial, nós entendemos que Deus não é bagunceiro e Ele está dentro de um tempo. Você tem um tempo, né? Você tem um tempo de vida, né? E depois você tem a eternidade. Uau, como isso é especial. Como Deus se manifesta desse jeito. E eu queria muito datar hoje como um momento muito especial, principalmente, óbvio, para brasileiros e também para italianos, porque a Itália também passa por esse momento, né? Na semana passada foi eleita a presidenta da Itália. Uau, como que eu fui ministrado pelo céu, por Deus, de ver o pronunciamento dessa presidenta depois de que ela viu que foi escolhida pelo povo democraticamente. E ela sintetizou tudo aquilo que ela falou em toda a campanha, que o que ela iria defender no governo dela, humano, né, seria Deus, a família e a pátria. Eu não sei se Hannah lembra aqui se é a família e a pátria, ou a pátria e a família, mas acho que não tem, né? Lembra? Não. Mas importante que ela falou Deus em primeiro lugar. E os fundamentos, ela diz isso, os princípios de Deus para a família. Isso tocou muito meu coração. Confesso que fiquei emocionado por ter uma família, né, de sogros, e também quando eu me converti, eu vivi 4 anos e meio para 5 numa família de italianos que me adotaram como filhos, né? E italianos mesmo, né? E aprendi ali muita coisa da Itália, então a Itália está no meu coração. Aleluia. Queridos, é importante vermos esse período, esse tempo de... Eu estou vendo aqui o meu telemóvel, meu celular, onde eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu queria compartilhar com vocês e bater um papo aqui juntos. Em primeiro lugar, falando-se de Israel, porque a Bíblia fala de Israel como um povo escolhido, como os primogênitos. Paulo fala isso aos romanos, que Israel é a raiz principal. E tantos outros profetas também falam a mesma coisa, que Israel é a base, né, de tudo. E então, Israel como primogênitos, como primeiros, como a base, como a raiz, muitas coisas, ou tudo, e a nossa própria fé, nós somos e temos uma fé judaico-cristã, ok? Judaico pelas bases de Israel, cristã pelo cristianismo que começou ali em Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos iniciam a igreja e daqui a pouco a igreja é reconhecida como cristãos, que muitos dizem que significa pequeno Cristo. Então, o quanto que é interessante vermos a palavra, o ensino e a base que Deus deu para Israel em relação a essa conduta de governo, daqueles que regem o país.
E a nossa posição também, como, primeiro, filhos de Deus, como cidadãos, e também como igreja, porque a igreja, sim, ela é uma instituição não institucionalizada de uma forma errada, mas ela é uma instituição porque a igreja hoje, até CNPJ tem, ok? É um organismo, né, que precisa, né, ter, né, um dia a dia e debaixo de leis, de tantas coisas. Então a igreja ela é viva e nós somos igreja, uma igreja primeiro espiritual, né, a igreja de Jesus, do Espírito Santo em primeiro lugar, mas também nós somos uma igreja que faz parte de uma sociedade, né? Então nós somos igreja também. Então somos filhos de Deus, somos cidadãos, somos igreja e precisamos entender esse momento. Então a minha introdução é essa, de tudo que eu falei. Nós precisamos entender esse momento e Jesus adverte, exorta veementemente nos dias dele: olha, vocês sabem de tantas coisas, mas vocês não sabem discernir o tempo. Vocês sabem ficar olhando para os outros, para a família dos outros, para isso, para aquilo, mas para o tempo e para aquilo que vocês precisam viver, vocês são ruins, né? Vocês não sabem semear, vocês não sabem colher direito, vocês não sabem datar as coisas da maneira certa, vocês são displicentes nisso. Jesus exorta os discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo ele acerca dessas coisas. Então, para nós, a igreja, se tratando de nós aqui, né, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo instituiu uns a apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, a fim de que aperfeiçoasse os santos. E lá no versículo 16 do capítulo 4 de Efésios, para quê? Para que a igreja seja edificada dentro da cidade, dentro do país. Então eu estou aqui exercendo meu papel como um pastor, como um profeta, e alguns dizem até apóstolo, mas eu, sinceramente, não estou atrás de nomes. Nem eu, nem minha esposa, nem minha família, nem meus sogros, nem meus discípulos, filhos na fé, nós não estamos atrás disso. Nós estamos atrás de exercer, sim, um papel que não precisa ser, muitas vezes, nomeado, né? Mas sim instituído primeiramente por Deus, porque é Ele que nos escolhe. Então eu estou aqui como um pastor para ensinar e para despertar a tua vida acerca desse tempo muito especial para o Brasil e para a Itália, algumas nações. Portugal passou por isso. Hannah, me corrija se eu estiver errado, uns 3 meses atrás, 4, 5, 6, o presidente aqui, o primeiro-ministro foi escolhido novamente, é isso? Então Portugal passou por isso há não muito tempo atrás e foi reeleito, né, o primeiro-ministro, que é o que administra, né, o que ele tem o papel de administrador, e o presidente tem o papel da presidência, né, de ser, né, o líder, mas quem executa é o primeiro-ministro. É um pouquinho diferente do Brasil, ok? Mas queria ler um texto para vocês que fala muito ao meu coração nesses dias daquilo que Israel então passou no momento de governo, de se instituir um governo sobre o país. O que nós temos que aprender com esse texto? Algumas coisas muito importantes e que o Espírito Santo tem falado ao meu coração esses dias. A palavra diz assim, e eu estou em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Hoje não vai ter versículo passando na tela, porque nós estamos batendo um papo. 1 Samuel, do capítulo 8, do versículo 1 ao 10, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abia, ok? E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno,
e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes que será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou sobre Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10. Irmãos, primeira coisa que nós, como seres humanos, filhos, cidadãos, igreja, nós queremos supostamente alguém, é isso que muitas vezes está na nossa mente, santo, irrepreensível, sem defeitos, que esteja à frente de um governo. E por causa disso, vai dar tudo certo. Você falando de um governo, ok? Muitas vezes é isso que está na nossa mente, no nosso coração, e é isso que nós pensamos. Mas eu queria dizer algo para vocês, que Deus não se manifesta desse jeito. Sabe por quê? Porque nos principais dias, que foram os dias de Jesus na face da terra, que Jesus tocou a terra, quem liderava Jerusalém, a capital de Israel, não era nem os líderes israelitas, que tinham leis, que tinham normas, que tinham os mandamentos, que tinham tantas coisas, para que eles executassem isso como governo, porque quem governava era Roma. E por outros momentos, Babilônia também esteve sobre Israel, e também outros países que dominaram Israel e impuseram os seus governos. No dia de Jesus, o governo era romano, não era um governo israelita que estava dominando, mas Deus nunca deixou de ser Deus mesmo assim. Uau! Se a gente for ver o que está no coração deles, lendo um pouquinho mais sobre esse capítulo 8, o próprio Senhor diz: olha, eles não estão contra você, Samuel, pela tua idade e por outras coisas, fica tranquilo, não é isso. Mas eles pedem um rei, mas a conduta deles de pedir um rei é que eles não querem se reservar o direito de fazer aquilo que eles têm que fazer diante de Deus, e por isso eles precisam colocar alguém que faça, e eles continuarem fazendo o errado. Faz sentido? Entenderam? O coração deles era errado pedindo um rei, e por isso deu tudo errado. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu queria dizer aqui para vocês é que, obviamente, nós pedimos um governo justo, alguém que guarde leis, execute-as, dos três poderes de uma nação, principalmente o Brasil, legislativo, executivo, judiciário, e que tudo dê certo. É o que está no nosso coração. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender, apesar do homem, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Na tua casa, quando você é uma pessoa que o ama, que ama o próximo,
e que vive ele intensamente. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que pedir alguém bom. Longe disso. Mas eu estou falando para nós aqui que, em primeiro lugar, quem rege a nossa vida é o Senhor. E quem guarda a nossa vida e estabelece a nossa vida e a nossa história é o Senhor. E é Ele que está nesse tempo sobre a tua vida e sobre a tua história, mais ninguém. Em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, obviamente, nós podemos ter pessoas que façam bem uma nação. E que principalmente legisle bem, administre bem, que guarde as leis bem, que execute as leis bem. Ok? Que trabalhe bem pelo povo. Que nisso cumpra aquilo que é o certo e não aquilo que está errado. Eu, que gosto muito de futebol, meu sogro, meus filhos e alguns irmãos da igreja gostam, e temos, pessoas na nossa igreja que são atletas, Lineker. A gente vê, times galácticos no sentido assim, porque galáctico? Fora do comum, da galáxia, das galáxias, time galáctico. Nunca deu certo. Só craque, nunca deu certo. Porque eles se debatiam nas seus protagonismos, quem é o melhor, quem é o pior, e se debatiam ali, aí não passa a bola para um, para outro, e não dá certo. O problema não é ser galáctico. O problema é cumprir aquilo que é necessário ser cumprido. E por isso, lá em Atos 13, 22, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele vai cumprir aquilo que eu mando ele fazer. Davi era perfeito. Vejam a história dele. Davi tinha erros? Tinha. Mas Davi foi íntegro nisso. Então, o coração do povo impedir alguém, estava um pouco errado. Mas o que estava acontecendo? Vamos ver aqui. Samuel envelheceu. Isso é normal. E Samuel, ele era um profeta e ele era um juiz. Uau! Por que juiz também? Porque naqueles dias era necessário, porque o povo era desobediente. Então Deus instituiu juízes sobre a face da terra, para que julgassem as leis no povo, se faziam ou não o certo ou o errado. Então Samuel foi um profeta e também um juiz, ok? Ele tinha uma responsabilidade sobre o povo, não só uma responsabilidade profética. Ele tinha um chamado de um cargo executivo, legislativo e também no judiciário. Ele tramitava nisso. Ele era um cara muito bom. Aleluia. Aleluia, porque imagina um profeta que é bom no executivo, legislativo, no judiciário. Uau! Mas existia um problema que aí eu quero começar mesmo esse bate-papo. Não foi a velhice dele, porque todos envelhecemos, mas foi quem vai continuar. Aí está o problema. Primeiro, quem vai continuar algo bom nas nações? Por que as nações sofrem? Por que as nações sofreram? Por que Israel sofreu? A falta de continuidade de alguém bom. Era isso que eles estavam passando nesse momento. Primeiro problema. Velhice? Ok. Mas o que ficou ruim ali? Ficou ruim porque os filhos, Joel e parece que é uma mulher, Abias, eles não eram fiéis como o pai. Samuel. Eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eles não eram bons de leis, eles defraudavam, eles tinham um coração errado. Então, no coração de Deus sempre esteve
a questão de filiação, governo, reino. A gente vai lá, Mateus capítulo 6. Venha o teu reino, o governo de Deus sobre a terra. O governo de Deus sobre a terra é paterno. É o Filho dele, Jesus, que veio sobre a terra para consertar. E o Espírito Santo, que faz parte do caráter de Deus Santo. Uau! O governo de Deus tem uma filiação, tem uma primogenitura, uma continuação de um DNA, aqui em Portugal fala-se ADN. E o problema aqui, primeiro, era que Samuel foi bom em muitas coisas, mas Samuel, ele não pegou os filhos e vem cá, vem aqui, vamos aprender aqui. Eu vou ensinar vocês. Eu vou gastar o meu tempo em primeiro lugar com vocês. Uau! O como que isso faz a total diferença. E o como, eu já queria dizer para vocês que isso tem sido um problema sobre essa instituição que a gente chama de igreja. Muitas pessoas correm atrás de tantas coisas, estou falando de liderança, mas, em primeiro lugar, não entendem que o chamado principal é para a sua casa. E por isso que Paulo fala a Timóteo, aquele que não apotakastasis, governa bem a sua casa, do grego, governa bem a sua casa, seus filhos, não podem governar a igreja. E hoje o que tem de gente aí que governa mal a casa, eu não estou julgando. Eu não estou nesse papel aqui por enquanto. Porque se eu tivesse que julgar, não julgueis para não sejam julgados, mas o julgar que Paulo ensina, que a gente tem que julgar a nível do Espírito de Deus, ou a nível da função que a gente executa, nós podemos julgar situações. Não estou fazendo isso aqui agora. Mas, como que a igreja, por muitas vezes, já queria dizer aqui no profético para nós, já estou sentindo aqui algo. Como que a igreja hoje, líderes, estão muito mais preocupados em crescer a sua igreja do que ensinar a sua família, seus filhos. Isso é algo muito ruim. Uau! Queridos, eu costumo dizer que aqui em Portugal, aqui na Europa, aqui em Portugal, que tem centros de macumba, de espiritismo, tão cheios. Crescimento numérico, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Eu aprendi isso na minha vida. Eu não estou atrás disso. Apesar de que eu tenho convicção e certeza que a família de Jesus, como diz lá em Romanos, capítulo 12, é uma família de muitos filhos. Eu fui chamado a fazer muitos discípulos para Jesus. Eu não posso perder isso da minha visão. Não posso, porque primeiro é minha família, então... Não. Para com isso, é desculpinha também. Eu fui chamado para tocar uma geração. Faz sentido? Mas, nesse ponto aqui, os filhos de Samuel não tinham uma formação adequada. E eu quero deixar a pergunta no ar para nós. Por quê, né? Por quê? Então, quando eu olho Malaquias 4:6, o último versículo do Velho Testamento, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. E quando a gente olha lá os textos de Lucas, principalmente capítulo 1, 2, 3, quando fala de João Batista, a gente fala que o ministério de João Batista era esse: converteu o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Malaquias foi o último profeta, João Batista foi o primeiro do Novo Testamento e o último profeta, vamos dizer assim, dessa academia de profetas, né? A missão de Malaquias, do profeta, o último versículo, era unir gerações em um mesmo propósito. O quê? A conversão. O que seria isso? O que seria isso, Amilcar?
Irmãos, eu tenho ciência na minha mente que Jesus era humano também. A palavra diz isso lá em Filipenses, que ele não se usurpou o direito, de usurpar o direito que ele tinha de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da glória de Deus, ele foi figura humana como nós, a palavra de Deus diz isso. Ele teve fome, ele teve, que foi tentações ali, Mateus 4, Lucas 4 fala que Jesus foi tentado. Então ele era ser humano como nós. Mas Jesus, ele diz lá em, por exemplo, João capítulo 8, ele, na conversa que ele tem ali com aquela galera que estava querendo já apedrejá-lo, Jesus fala, olha, eu vivo aquilo que o meu Pai me ensina. Eu e meu Pai somos um. Uau, eles queriam matar Jesus. Porque eles não queriam essa história de que as gerações vivessem algo que de fato fosse uma verdade que passasse de um pai para um filho. Eles rejeitavam isso porque eles já viam que a coisa estava mal feita e não tinham talvez condições de acertar neles e com a força deles. E Jesus, nesse texto de João, capítulo 8, chega a dizer, olha, porque o pai de vocês é o diabo. Meu Deus do céu. Jesus fala isso. E Jesus fala, sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo e vocês vivem debaixo de uma mentira. Jesus fala isso para eles. Então, aquela geração tinha problemas, como a geração de Joel e Abias, filhos de Samuel. A má formação, a má conduta. Isso que fez os israelitas ali pedirem um rei para fazer tudo certinho, mas eles não. Mas o rei, por favor, nos dê um rei para ele fazer tudo certinho. Nós não. Nós vamos continuar desse jeito, inclusive de Joel e Abias, os filhos do grande Samuel. Faz sentido? Estão entendendo? Aonde começa-se o erro? O erro, queridos, começa em algo que Deus tem falado no meu coração. E vamos estudar mais sobre isso. Aonde está a pedagogia? Esses dias, eu na minha ignorância, mas graças a Deus tenho buscado o Espírito Santo, Deus falou pedagogia bem forte no meu coração. E para a glória do Senhor, eu tenho uma mãe, uma sogra, que é formada nisso e deu exemplos da vida dela inteira, desde quando eu a conheço, do quanto que ela ama a sua profissão. E hoje ela é um testemunho para a minha vida e para a vida de tantas pessoas. E o meu sogro, conjuntamente com ela, obviamente, como o líder, o cabeça da casa dele, dela cuidar de uma ONG com várias crianças que precisam de quê? De pedagogia. O que seria pedagogia? A ciência da educação. Educar. Formar pessoas. Qual que foi o problema de Samuel? Qual que foi o problema daquele momento? Má educação. Má estrutura. E isso provém de... Aí a gente pode falar um monte de coisa. A gente pode falar que é espiritual? É. A gente pode falar que é rebeldia? É. A gente pode falar um monte de coisa acerca que Jesus falou, que Pedro falou, que Paulo falou, que o Novo Testamento falou. Existe muita literatura para isso, muito ensino para isso, mas a base é o quê? Que a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais estava onde? Na educação, na pedagogia. Do filho aprender com o pai e o pai também aprender com o filho. Como? Olhando para Jesus, a pedra principal. Uau! Que muitos rejeitam a figura de Jesus na igreja e em tantos lugares. Rejeitam Jesus. Pregam bem, falam bem, mas Jesus, muitas vezes, não estou generalizando, ok? O quanto que a pedagogia aqui estava ruim, queridos. A educação aqui já estava ruim. Na verdade, já estava ruim desde o dia de Adão. Porque o diabo entrou na história. Aliás, o problema de Adão foi o quê? Comer junto com a sua esposa o fruto do quê? Do conhecimento. O conhecimento traz instrução. O conhecimento traz formação, educação. E eles ali comeram do que eles não deveriam, porque tinham mal junto. E eles foram bombardeados no DNA deles, no ADN, de coisas erradas.
a ponto de que a outra geração de Adão, Caim mata Abel por inveja, por tanta coisa que já estava instalada dentro da família, o DNA, a pedagogia ruim. Temos também, não posso deixar de honrar aqui no meio da nossa igreja, a vida de Juliana, que tem dado também testemunho sobre isso, né? A obreira, líder, tem pastoreado junto conosco, é também alguém que tem hoje exercido algo que minha sogra exerceu anos atrás, de ser uma funcionária pública para a glória de Deus, fez o concurso, passou, e hoje trabalha com isso para a glória do Senhor. E o quanto que isso, nos dias então de Samuel, foi um grande problema. Faz sentido, irmãos? Estão entendendo aonde o Espírito Santo quer nos levar? Então eu botei exclamação, interrogação aqui. Hoje se ensina a ciência de educar? Interrogação. Porque tanto mal e tantos demônios se levantam contra a educação e a formação de um país? Interrogação. Estou perguntando para nós aqui no bate-papo. Porque os professores, e eu sou filho de professores, quero honrar também meu pai e minha mãe, que são professores a vida deles inteira. Minha mãe teve 2 escolas. Por que eles são são menos remunerados e honrados? Eu acho isso. Eu acho que eu não estou errado. Do que qualquer outro tipo de profissão, sendo que eles que precisavam ser cuidados melhor, terem melhor em serem instruídos em tudo, darem para eles todas as condições, em tudo. Os professores, os que trazem a ciência, né? Por exemplo, eu acho que o Brasil e as nações precisam muito mais de políticos cientistas do que outra coisa. O que eu estou falando? De políticos que sabem o que é uma política, que sabem entrar, que sabem sair, que sabem viver leis, executar, serem ao máximo íntegros em tudo. Isso é um grande problema, queridos. Faz sentido para nós? Então, a ciência da educação, eu escrevi aqui. Então, por que dessas coisas? Porque, obviamente, o inimigo luta contra isso. O inimigo lutou contra Jesus, por isso que Jesus diz ali, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A formação, a educação, a verdade da letra, daquilo que a gente, aprende, o quanto que isso, nesses dias, eu creio que é necessário nós termos um despertamento como igreja do momento que nós estamos vivendo. Deus, eu creio, quer restaurar isso. Então, quando Samuel, ele envelhece, ele tinha cumprido os cargos de juiz, isso por 12 anos, e ele processa isso em todas as suas jornadas, lugares que ele estava. Ele viveu, sim, intensamente os seus deveres magistrais, em tudo ali, mas quando ele vai delegar isso aos filhos, os filhos não têm estruturas para que isso fosse continuado com a mesma intensidade, coração e integridade que Samuel viveu. Então, finalizando essa primeira parte, nós temos um grande desafio e nós temos um grande que isso entre no teu coração, e nós entendermos que precisa ser restaurado isso no nosso coração. O que nós precisamos entender algo, irmãos. Precisamos ser pessoas disponíveis, atentas, livres para aprender e para ensinar. Jesus fez isso. Jesus fez discípulos. E se nós estamos aqui hoje, é porque os discípulos dele foram formados para isso.
e estruturados. E por isso que estamos aqui hoje. Porque os discípulos de Jesus, e lá em João capítulo 21, Jesus chama ele de filhos. Ei, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? É porque é necessário entendermos o quanto que Deus quer tocar gerações no modelo dele. Israel pediu um rei aqui desesperado e veio um rei errado, Saul, que fez coisas ruins, porque Israel não teve uma continuação boa. Aí eu quero dizer, e nossa família, como é que vai ser? E nossa casa? E a igreja que pastoreamos, como é que vai ser? Então, a atribuição foi ao primogênito Joel, de Samuel. E o primogênito, ele tem os primeiros frutos e a semelhança dos outros. Eu tenho 4 filhos naturais. E eu percebo que não é porque um é mais importante que o outro, mas é a função, é a vida de cada um. Mas eu olho para o Mateus, meu mais velho, eu vejo Hannah, Davi, Natan no Mateus. Cada um tem uma expressão do Mateus. É impressionante isso, e isso é a verdade. O primeiro é o primeiro fruto. E os outros vão ser modelos iguais, porque são iguais, são filhos. E o primogênito, não é que ele é melhor do que ninguém, mas ele tem isso. É a forma do bolo. E eu tenho muitas vezes instruído meu filho para ele dar continuidade àquilo que eu sou. Eu não faço outra coisa. Dar continuidade àquilo que nós aprendemos. E eu sei que isso vai ser saudável para ele e para aqueles que vêm depois deles. E eu não estou falando isso de vocação, que ele tem que ser pastor como eu, ou que ele fazer o que eu faço, não estou falando isso. Mas, em primeiro lugar, ele tem o meu coração e o coração de Jesus naquilo que eu aprendi. O grande problema naquele momento é que Israel não estava assim. Aí pediram, foram desesperados, pediram mal, e veio alguém mal e que fez mal para o povo. Qual que é o problema de uma nação? Será que não é a formação? Não é a pedagogia que uma família vive e que não conseguem de gerações darem continuidade naquilo que é bom? E pedem-se tantas coisas, inclusive governantes, mas que infelizmente não conseguem trazer algo bom para o país? Pense nisso. Vamos bater um papo. Escreve aí no chat, ok? 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Uau! Problema. Problema que não se deu continuidade. Uma situação ruim. Aí pede-se o rei, e o rei vem Saul. Saul era belo, era bom, cuidava das cabras da família, tudo, mas Saul tinha esse coração. Qual o coração mesmo aqui de Joel e de Abias? A avareza, a situação da vida. Uau! Meu Deus! Então, o quanto que Deus quer restaurar isso em nós, é isso que eu quero dizer para vocês. De que nós tenhamos total entendimento que o Senhor quer restaurar a família. E através disso tocar em pessoas e, ao mesmo tempo, Deus trazer a sua educação sobre a cultura de um povo, sobre um povo. O problema vou falar assim, dessas crianças aqui, que eram homens, né, maneira de falar, foi a formação deles. Será que nós temos atentado para esse tipo de formação que vai fazer a diferença de um país e numa história? Então eu escrevi aqui, olhando para esse texto que acabamos de ler, que os filhos de Samuel fizeram o que era mal. Aonde estava a pedagogia disso? A estrutura? Está de chorar já. Muitos erram nisso. Aonde está a família nisso? Eu escrevi aqui para nós, irmãos, presta atenção nisso.
Deus, em primeiro lugar, instituiu em Abraão uma família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Foi o chamado de Abraão. E depois lá em Gálatas capítulo 3, Paulo diz para a igreja da Galácia: os da fé são filhos também de Abraão. Não são só judeus. Então Deus quer instituir na família a sua palavra. E só nisso nós não vamos ficar pedindo qualquer rei, ou nós não vamos ficar dependendo de põe alguém bom para salvar a nossa nação. Harabashébia. A salvação da tua nação, da minha nação, está na minha vida. Creia nisso. Vamos crer nisso. Ao iniciar em nós, em homens e mulheres. Vocês lembram durante a semana, ou na semana passada, eu não lembro, se Hannah lembrar aí, fala para mim, que Deus estava levantando em São Paulo algo. Eu não entendi na hora. Agora eu estou entendendo. Que os mais novos vão chamar os mais velhos e falar: pelo amor de Deus, nos ensina aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês, São Paulo, principal cidade do Brasil, a nível financeiro, econômico. Por quê? Porque o povo precisa de quê? De pedagogia. Esses meninos aqui não tinham isso. Filhos de Samuel. Fizeram o que era mal, pediram qualquer coisa, pediram alguém para salvar. Não. Quem nos salva, o único, é Jesus. Deus instituiu primeiro Abraão, família. O inimigo tem lançado como um queijinho na ratoeira há muitas lideranças, há muitas pessoas. Eu não vou falar nome aqui, mas há alguns anos atrás, não vou falar nomes. De jeito nenhum. Por enquanto. Mais uma vez eu estava com um grande homem de Deus na cidade de São Paulo. Um líder, um senhor. E ele falou: olha, eu fui na cidade tal e me deparei com um pastor tal que está tocando a cidade inteira. Está se convertendo a Jesus. Fazendo discípulos. E o que mais me impressionou na vida dele foi a simplicidade e aquilo que ele vive sobre a família. Nem rede social ele tem. Olha, eu vi a roupa que ele veste, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E nós estamos indo lá. Muitos pastores têm ido lá para aprender. A primeira coisa que eu pensei e que eu orei: meu Deus, guarda a vida desse homem, para que esses que vão lá não fiquem querendo incitá-lo a mudar esse tipo de coração e esse tipo de ministério que parece com o ministério de Jesus, que dá primeiro valor à sua casa. Se não fosse isso, Jesus não tinha voltado para o Pai. Morre e ressuscita, voltou para quem? Para o Pai. Não pensa você que no céu você vai ficar lá de sei lá de quê. Você tem uma família, xará. Pensa nisso. Se Jesus voltou para o Pai, para onde nós vamos voltar? Para o além? Para o Batman? Para a Mulher Maravilha? Vamos bater papo, irmão. Escreve aí no chat. Vamos bater papo. Então nós vamos voltar, queridos. Pensa. Lê a Bíblia. Amém? E eu fiquei: Senhor, guarda esse homem. Eu não vou falar o fim e de como eu acho, creio que está esse homem hoje. Mas Deus primeiro instituiu a Abraão uma família. A igreja é o conjunto de famílias sendo restauradas na pedagogia, na educação. Amós capítulo 9 fala: eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Levantá-lo-ei das suas ruínas como foram nos dias da antiguidade. Para quê? Para trazer restauração aonde? Na formação, na educação. Há quantos anos você ouve? O problema do país não é econômico, não é isso, não é aquilo. É na educação. E já é um jargão.
Quanto que tem se investido aonde? Contra. Nesses dias. É em quê? Nos fundamentos, nos princípios, valores que estão aonde? Na família. Ah, pastor, então você é de direita. Eu sou de Jesus, irmãos. Eu quero dizer para vocês, pensa nisso, leia a Bíblia, no caráter do anticristo, é muito mais provável que ele seja de extrema direita e que ele esteja enganando todo mundo, do que ele seja sou de esquerda mesmo, quem é? E mostrar, porque a palavra fala que ele vai enganar, então ele vai parecer que é de direita, como dizem, de direita, extrema direita, de esquerda, é o que se formulou aí durante anos. Eu sou de Jesus, ok? E você também. Aleluia! Os filhos, no entanto, não andaram nos caminhos de seu pai, mas colocaram seus corações no lucro, aceitaram subornos, perverteram a justiça, em oposição ao mandamento de Deus. Foi isso que os filhos de Samuel fizeram. Então, eles faziam e fizeram o que era mal. Onde que estava o problema? Na formação, no DNA. E por isso que em Mateus capítulo 15, Jesus exorta toda aquela geração. Por quê? Ele diz, o que vocês falam com os lábios, o coração está longe do que vocês fazem. Em vão vocês me adoram. E por que Jesus fala isso? Leiam o texto lá no versículo 2, 3, 4. Jesus está falando da família. Sabe por quê, irmãos? Eles defraudavam a família. Eles defraudavam, está lá no meu livro. Pega o meu livro lá e leia. Eles defraudavam como? Eles diziam que honravam os pais, mas eles não honravam. Principalmente os pais mais velhos. E aquilo que eles tinham que honrar, eles diziam que davam como oferta para o sacerdócio. Só que eles já tinham tudo combinado com o sacerdócio, de aquilo que eles davam ali, por fora eles pegavam. Perceberam? E Jesus sabia disso. E Jesus diz, em vão vocês me adoram. Sabe por quê? Vocês são uma geração também, que Jesus fala, incrédula. Não nesse texto de Mateus 15, mas em Lucas capítulo 9, versículo 40 e 41. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Aí Jesus respondeu então e disse para aquele homem, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui então o seu filho. Jesus falou, olha, essa geração é incrédula, é perversa. É isso que está na pedagogia de vocês, na educação de vocês. A imoralidade, o engano, a aparência. Sangue de Jesus tem poder. E isso começa onde? Na minha vida, na minha casa, na minha formação. E isso tocando as esferas da sociedade. O arquiteto, o engenheiro, o médico e o político. Aleluia! Faz sentido? Pessoas normais. Davi é uma pessoa normal. Davi era marmiteiro, cuidador de ovelhas. Mas ele foi íntegro, foi chamado no meio daquela geração. Não era Eliabe, o mais bonito, o mais formoso, o mais velho, era o mais novo. O que ninguém estava nem aí. Mas ele que foi escolhido para mudar todo um contexto de vida. Que eu não tenho tempo agora aqui para a gente bater papo em relação a isso. Então, eu escrevi aqui, atenção, queridos. Era para se dar continuidade com Joel, filho de Samuel, ou com um rei aclamado e pedido pelo povo? Como que era para dar continuidade ali? O que o Brasil precisa? O que as nações precisam? Eu quero dizer para nós que, de fato, o coração de Deus é um reino e tem um governo, entre aspas, monárquico, teocrático. A palavra diz lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12 ao 14. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que ali está para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus,
e a possuirdes, e nela habitardes, e disserdes: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Então, o reinado, ele é algo, aleluia, que está no coração de Deus. Mas não um reinado errado. Presta atenção em algo. Presta atenção em algo. Por que Israel não aceita Jesus como Messias, como rei, como principal? Porque eles querem um aclamado. Porque eles querem um Saul. Porque eles querem um que aparenta e que resolve. Quem vai resolver o problema de uma nação são os Davis e não os Sauls. Sharebacai. Davi foi tocado na sua pedagogia, na sua educação, na sua formação. A vontade de Deus é um reinado com homens habilitados. E eu queria abrir um parênteses aqui. Quando não tem habilitação de homens, e eu creio nisso nesse tempo sobre o Brasil. Quem são erguidos são os anciãos, que tinham que dar a palavra nesses momentos que não se haviam direção para decidir. O que vai decidir vai ser a experiência dos anciãos, que vão dar o conselho. E por isso que na multidão de conselhos há sabedoria, e o texto diz, e é dessa forma que se ganha uma guerra. O Brasil, as nações hoje, vão precisar se converter aos mais velhos, e os mais velhos aos mais novos, de terem paciência com os mais novos, que não têm a formação. Nós passamos, eu estou no final aqui, um problema radical demais, de má formação. Hoje a formação está em conteúdos ruins, irmãos. Eu estava vendo uma pessoa dizendo, antigamente você ia no hotel e você ia na recepção, aí você chegava para a pessoa da recepção e falava assim, olha, posso usar a cabine do telefone? Porque eu preciso ligar para o meu pai, para minha mãe, para minha família, dizer que eu cheguei aqui. Aí depois você ia para o quarto do hotel ter comunhão, ou se você for com a sua esposa sozinho, ou com teus filhos. Sabe por que eu estou chorando? Porque muitas pessoas sofrem por isso. A má formação tem destruído, irmãos, muitas pessoas. A verdade é essa. O problema de Israel nunca foi o rei XYZ. Como eu disse no início, no principal momento da face da terra, morte e ressurreição de Jesus, quem governava as leis e executava não era nem Israel, era Roma. E Roma, infelizmente, tinha um governo pérfido. Foi Roma que instituiu e ensinou sobre crucificação e tantas outras coisas. Orem por Roma. Vamos entender como igreja o que o Senhor pode fazer na Itália, em Roma, que está inclusive
a Igreja Universal Católica. Católico significa universal. A má formação tem feito que nas esferas da sociedade tantas coisas sejam feitas. E eu queria finalizar com 2 Crônicas 6, 16, 17. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai. O que falaste, dizendo, nunca homem algum será cortado de diante de mim. Que se assente no trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora o Senhor Deus de Israel cumpra a tua palavra, como disseste o seu servo Davi. O coração de Deus aqui, juntamente com a oração de Salomão, lembrando dos dias do pai Davi, a promessa para uma família qualquer. O que tinha no coração de Davi? Senhor, pelo amor de Deus, que a continuidade seja pelos meus filhos e que eles façam o que é certo, Senhor, por favor. Que haja uma continuidade. O problema dos países é a falta de uma continuidade. E a falta da continuidade está na pedagogia, na educação errada, ruim. E que o inimigo lança muitas coisas nisso que eu, sinceramente, nem tenho muito conteúdo para dizer aqui. E que eu percebo que o problema do Brasil, a partir agora dessas eleições e no ano que vem, não é XYZ, porque eu creio na sã doutrina, na palavra de Deus. Eu queria até ler isso para nós aqui nesse bate-papo. Eu sou pai, eu sou filho na fé, eu sou genro e filho. Eu tenho aprendido isso com muita dificuldade na minha vida. Aprendi isso nas minhas lágrimas. E eu sei o que eu estou falando, eu sou um pastor, eu sei que Deus que me chamou. Mas a palavra diz assim, Romanos 13, toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades a gente aprendeu erradamente, que é demônio, tão somente. Não, potestade é governo, demônios que atuam em áreas grandes. Se fala potestade, mas potestade é o que? Governo. Então eu estou lendo nessa versão, porque eu sei que tem versões que dizem toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade, aqui está potestade, que não venha de Deus. E as potestades, as autoridades do governo, que foram ordenados por Deus, pois quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela. Eu vou ler numa outra versão aqui, para você ver. Vou ler na nova versão. Vamos ver o que ele diz. Romanos capítulo 13. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Queridos, eu creio que isso está muito ligado ao que o povo pede e ao que o povo é. Eles pediram ali um rei para Samuel. E pediram que Samuel pedisse isso para Deus. Mesmo que fosse ruim. Leiam um texto que vocês vão ver.
Mesmo que fosse um rei ruim, leia lá. Um qualquer um. E Deus disse, eles querem isso? Eles estão pedindo isso? Então tá bom, é isso que eles querem. Por isso que a falta de informação traz destruição num país. Então, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que, seja quem for, o que Deus está querendo restaurar é a nossa vida, é a nossa estrutura, é a nossa educação, é a nossa formação. Deus instituir realmente pais e filhos que olhem para Jesus e o entendam, e que através disso a sociedade seja tocada. Independente de quem está à frente. Eu creio que isso nós vamos nos sujeitar a qualquer situação. E isso vai trazer, sim, crescimento sobre a face da terra. Então, a segunda coisa é que o grande problema de um povo é a falta de continuidade. E por isso que pedem alguém, que não está errado isso, eu creio. Que a gente tem que, sim, ter pessoas que legislam bem, com honestidade. Pense nisso, queridos. Reflita sobre isso. E que Deus nos levante nessa geração, restaurando nossas estruturas, levantando famílias, levantando casas, levantando cada um de nós. E que a nossa oração seja como de Davi. Que as nossas casas, elas deem continuidade a todo o ensino de Jesus e toque a face da terra. Isso vai tocar a sociedade. Isso vai tocar lá na política. Aleluia. Levantando Davis, que não são perfeitos, mas que trazem a integridade de Deus sobre a face da terra. Amém? Pai, obrigado por esse bate-papo. Pai, obrigado por esse momento profético. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando cada um, o Senhor está tocando aqui algo que nós não estamos entendendo agora, O Senhor está tocando pessoas aqui o Senhor está tocando pessoas que vão fazer algo, Deus, sobre nações, sobre especificamente lugares. O Senhor está tocando a cidade de São Paulo. Eu não consigo entender bem, mas como sempre o Senhor vai falar conosco mais. Estamos te buscando. O Senhor está tocando a nossa vida, a igreja. O Senhor está tocando com restauração. O Senhor está transformando, convertendo o coração de pais a filhos e filhos a pais. O Senhor está fazendo algo muito especial nesse momento. E nós clamamos, Pai, a Tua bênção e a Tua vida para sempre sobre a nação brasileira. E cremos que é o Senhor que coloca para trazer, sim, juízo sobre a terra, justiça, da Tua maneira, Senhor, da Tua vontade. Aleluia. Vem, Deus, dias que nós possamos viver intensamente a Tua palavra. Tua bênção. Eu vejo portas se abrindo, eu vejo trigo, eu vejo uma festa de tabernáculos. Posso ouvir um amém aí, da minha filha que está aqui comigo? Eu vejo uma festa de tabernáculos com celeiros cheios, mesmo no meio do deserto, no meio da sequidão, no que for. Vai ter um celeiro bom para você que crê no Senhor, que vive o Senhor na tua vida, na tua história e para a tua família. Celeiro é para a família. Vai ter algo que além da tua família nós podemos até abençoar outras pessoas. Isso é a igreja. Igual lá o menino que tinha a marmitinha dele, 5 pães e 2 peixes. E foi ele que alimentou a multidão. Esses 5 pães e 2 peixes no nosso meio vão alimentar a muitas pessoas. Nós vamos entender isso nesses dias. De Sukkot, festa do tabernáculo, que na cabeça do tempo está bem nos dias de eleição sobre a nação brasileira, que dizem que vai ser o maior celeiro de missionários à face da terra. Nos fortalece, nos dá sabedoria. Abre portas nas nações, fortalece teu povo. Traz, Senhor, a semente, traz, Senhor, o caráter, traz, Senhor, aquilo que é teu
sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre primeiramente famílias, Rei, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos. Traz unidade, traz a tua vida, Senhor. Halamacerebecai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Muito bom estar aqui, irmãos. Curte aí no YouTube. Compartilha toda essa mensagem. Compartilhe com líderes, com pessoas da educação. Se você quiser que faça cortes, procura a Hannah Sampaio, minha filha, procura ela. Dá para fazer um corte do tal momento, porque eu preciso mostrar para alguém. Vamos ter sede disso, irmãos. Vamos olhar para os nossos filhos, para as gerações, para a cidade. Peça, pode pedir, que nós estamos aqui para servir. Né, filha? Nós estamos aqui, fazemos com... Não é fácil fazer não, tá? Mas a gente faz com gosto. Deus abençoe, queridos. Bom bater um papo. Estou aqui tocado mesmo pelo Senhor. E vamos lá, vamos ver, né? Estou aqui já querendo ver daqui a pouco como é que fala, Ana? Da eleição? Já está tendo? Já tem números aí? No Brasil? Já está abrindo? Como é que está aí? 48,84% Bolsonaro e 42,10%. Tem certeza, filho? Isso é dado mesmo? Gente, estou com um dado aqui, eu não sei quantas urnas, sabe aí, filho, a porcentagem de urnas que já estão abertas? 2.689. 2 milhões? Não, aí é pouco. 195. Mas tem porcentagem? Em porcentagem, tem quantas? Só números. A gente não sabe a porcentagem, mas o 22 está na frente do 13, ok? Pelo menos agora, nesse momento. Vamos ver aí, né, até o final. Estamos aqui, irmãos. O melhor tempo já chegou. Amo vocês. Tchau. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi,
che ti direi, che ora orare.